XX. O terceiro milênio anuncia o fim das fronteiras e o desconhecido já não assusta mais. Este foi o século da tecnologia e da grande revolução das comunicações. Uma revolução que começou no século passado com o trabalho dos inventores pioneiros. O domínio da eletricidade viabilizou inventos importantes como o telégrafo, o telefone, o cinema, o rádio, a televisão. Inventos que fizeram a grande revolução tecnológica do século XX. Esta é a história de um inventor gaúcho que no século XIX ajudou a construir o futuro sem conhecer a fama e a glória. O padre Roberto Landel de Moura, inventor do rádio e do telefone sem fio, precursor da televisão, da fibra ótica e do controle remoto. Esta é a história de um padre que acreditava na religião e na ciência. Um inventor genial, incompreendido por seus contemporâneos. Não pode haver contradição entre religião e ciência. Uma velha tese que hoje nós até achamos normal, mas naquela época não se podia com tanta clareza fazer esta. Agora, os tempos talvez não eram maduros para esse tipo de inventos que ele conseguiu pôr no ar. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre a 21 de janeiro de 1861, numa casa na Rua de Bragança, perto da Praça do Mercado, hoje Rua Marechal Floriano. Era um dos 12 filhos do capitão Inácio José Ferreira de Moura e de Dona Sara Mariana Landel de Moura. Dona Sara era descendente do médico Robert Landel, nascido em Berwick, na Escócia, um dos mais proeminentes cidadãos ingleses estabelecidos no Rio Grande do Sul. Roberto estudou no colégio jesuíta Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo. Interessado pela ciência, aos 16 anos, construiu sozinho um telefone, um ano após a invenção de Graham Bell. Na infância, impressionou-me as manchas da lua, o abatimento moral dos pobres e as coisas da ciência. Depois, foi para a Escola Politécnica no Rio de Janeiro. Mas a vocação para o sacerdócio já havia sido definida pela família. Ele e seu irmão Guilherme foram escolhidos para servir a igreja. Um dia, eles receberam a visita de um bispo. Então, ele disse, olha, eu estou procurando vocações e tal, o senhor não tem ninguém aí para ser padre? Aí, a minha avó, que é a Sara Mariana Landel de Moura, disse, chama aí o Roberto e o Guilherme, e esses vão ser padre. Em Roma, Roberto fez os estudos religiosos no Colégio Pio Americano e formou-se em Física e Química na Universidade Gregoriana. Ali, começou a desenvolver a sua teoria sobre a unidade das forças físicas e a harmonia do universo, denominada telúrico etéreo. Foi ordenado sacerdote em outubro de 1886 e, em dezembro, estava de volta ao Rio de Janeiro. Como capelão substituto do Paço Imperial, aproveitava os encontros com o imperador Dom Pedro II para longas conversas científicas. Ele, na verdade, começou a formar-se, a estudar os aspectos científicos, tecnológicos, também os mais avançados na época. Ele, então, mostrou todos os seus dons e talentos especiais nessa direção, mas assim mesmo ele decidiu fazer-se padre. De volta a Porto Alegre, em 1887, foi capelão da Igreja do Bonfim. Depois, foi mandado para Uruguaiana e de lá para São Paulo, já em 1892. Foi vigário em Santos e Campinas. Mais tarde, em Botucatu e Mogi das Cruzes. Naquele tempo, o padre Landel já desenvolvia estudos avançados sobre a propagação do som. Com base em suas observações, em 1893, ele já havia definido um postulado que o levaria a novas e sensacionais experiências.
Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa dessas outras terras que rolam sobre nossas cabeças ou sobre nossos pés. E eu farei chegar a minha voz até lá. Sons, imagens e informações cruzam hoje o espaço sem limites de alcance. Os avanços da ciência chegam rápido às vitrines e fazem a vida cada vez mais fácil. Como um cientista visionário, Padre Landel já previa tudo isso ainda na virada do século. Seus inventos e suas pesquisas, entretanto, não receberam o reconhecimento merecido. O conhecimento que havia de tecnologia no Brasil já era bastante aceitável. A imprensa divulgava acontecimentos, a imprensa da época tinha grande interesse em divulgar acontecimentos científicos. Os inventores eram tidos como pessoas muito especiais e trabalhavam secretamente para não darem os seus conhecimentos para outros colegas que trabalhavam na mesma área. A história oficial atribui ao italiano Guilherme Marconi a invenção do rádio. Em 1895, Marconi transmitiu sinais radiotelegrafados em código Morse, entre dois pontos, a uma distância de 100 metros. Entretanto, 2 anos antes, em 1893, na cidade de São Paulo, o Padre Landel já realizava as primeiras experiências de transmissão de telegrafia e telefonia sem fio. Do alto da Avenida Paulista para o Morro de Santana, ele transmitiu sinais a uma distância de 8 quilômetros, utilizando um transmissor inventado e fabricado por ele. Tudo que tem a ver com transmissão sem fio tem a ver com os 3 pioneiros, que é o Hertz, que ele, na realidade, ele não tinha intenção de comunicar, ele apenas inventou o princípio, descobriu o princípio, depois o Marconi utilizou de maneira prática, né? E depois o Padre Landel ele utilizou de maneira muito mais humana ainda, transmitindo a voz. Em suas experiências, Padre Landel conseguiu conversar mais de uma vez com pessoas a quilômetros de distância. A repercussão foi tão forte que um grupo de fiéis, em Campinas, invadiu e destruiu o laboratório do padre cientista, que passou a ser acusado de bruxo. Até sabemos que nas paróquias onde ele trabalhava, também em São Paulo, depois em Porto Alegre, para até montar as suas experiências, seus equipamentos, até houve assim, hostilizações da parte até dos fiéis que não podiam entender como é que agora se quer fazer ouvir a voz humana através não sei de que coisas. Então, até uns chamavam ele de bruxo, e isso sempre assustou dentro da igreja. Talvez o que podíamos desejar hoje seria que as autoridades da igreja, os bispos, por exemplo, eles tivessem tido uma intuição também igualmente sábia para até defendê-lo. Quero mostrar ao mundo que a Igreja Católica não é inimiga da ciência e do progresso humano. Indivíduos da Igreja podem, neste ou naquele caso, estar opostos à luz, porém eles cegam a verdade católica. Apesar da incompreensão e da falta de recursos financeiros para desenvolver seus projetos, Padre Landel continuou trabalhando. Por volta de 1900, lutava para patentear 5 inventos, voltados para a transmissão sonora. Em 9 de março de 1901, conseguiu a patente brasileira de número 3278 para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com um fio e sem fio, através do espaço, da terra e da água. Certamente, ele não conseguiu realizar tudo aquilo que ele queria, porque ele patenteou com o intuito de colocar aquilo ali em uso genérico, generalizado para as pessoas, né? Mas, na época, era uma mudança muito radical também. As pessoas não aceitavam exatamente todas as invenções, era tudo meio tido como bruxaria, né?
Consciente da importância de seus inventos, Padre Landel partiu para Nova York em 1901, com o objetivo de obter patentes norte-americanas para seus inventos. Foram 3 anos de muito trabalho que resultaram na concessão de patentes para 3 inventos: o transmissor de ondas, o telégrafo sem fio e o telefone sem fio. Os experimentos do padre, assim como estão colocados nas patentes, porque ele descreve muito detalhadamente as patentes, né? Tanto que eles não aceitavam nos Estados Unidos algo que fosse mal descrito. Então ele descreveu muito bem. E certamente aquelas experiências chamaram a atenção de muitos inventores também e evidentemente acrescentaram novas ideias a isso aí e levaram até o aparecimento do rádio como a gente conhece hoje, né? De volta ao Brasil, em 1905, o Padre Landel buscou o apoio do presidente Rodrigues Alves para demonstrar seus inventos. Pediu 2 navios em alto mar para fazer uma transmissão. Perguntado a que distância deveriam estar os navios, o padre respondeu que seu transmissor não tinha limites, podendo estabelecer comunicação até mesmo com outros planetas. Considerado louco, foi ignorado pelas autoridades. Na época em que o padre Roberto Landel de Moura trabalhou quanto às suas invenções, não havia modo de se transmitir a palavra pelo ar, sem o fio, como do telégrafo, e também do telefone nas grandes cidades. Já havia telefone no Brasil. Mas o princípio da transmissão da palavra pelo ar importava muito aos governos em relação à navegação oceânica. Mais tarde, foi criado o sistema Landel de Moura de radiotelegrafia costeira, cobrindo o litoral brasileiro de Fernando de Noronha ao Rio Grande. O transmissor de ondas do Padre Landel de Moura foi reconstruído em 1984 por uma equipe da Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O aparelho funcionou. Foi o primeiro aparelho transmissor de rádio em que ele transmitia não só os pulsos, os códigos morses da época, porém a modulação de voz. E que transmitia a voz. Então, bom, esse aparelho foi precursor da modulação como era conhecida hoje. E nós tivemos dificuldades em conseguir os materiais que seriam usados na época. Bom, isso demorou 90 dias, 3 meses de pesquisa e experimentos. Então esse aparelho basicamente ele consta num chamado um transmissor fonético, né, que ele transformava as vibrações da voz numa sequência de faíscas elétricas de alta tensão, então centelhas elétricas de alta tensão, que centelhavam no cadenciamento da voz. E essas faíscas geravam um campo eletromagnético muito forte e eram ricas em harmônicos. As frequências se espalhavam por toda a faixa. E isso aí depois era levado a uma antena. E essa antena, então, enviava para o espaço. Não há na natureza nenhum fenômeno que não tenha sua razão de ser e de subsistir. Desiludido pela falta de interesse e apoio para desenvolver comercialmente seus inventos, Padre Landel estava de volta a Porto Alegre em 1908. Adiantou só a parte moral, quer dizer, as cartas patentes ainda existem aí, só que ele não pôde, não tinha força nem política nem financeira para veicular isso e comercializar depois. Apesar de tudo, continuou seu trabalho na igreja e suas pesquisas científicas em silêncio. Ele era muito estudioso, ele frequentava a biblioteca pública, era um dos grandes frequentadores, ele lia todas as revistas que vinham na época sobre eletricidade, sobre arte, sobre tudo. Foi vigário da paróquia do Menino Deus até 1914 e depois
transferido para a Igreja do Rosário, na qual havia sido batizado. Ali, montou o laboratório antropológico experimental e aprofundou seus estudos sobre os efeitos da eletricidade e do magnetismo no corpo humano. Ele deu a possibilidade de que a pessoa com histeria, que era o mal da época, ela pudesse ser abrandada através da aplicação daqueles campos magnéticos alternantes que hoje nós conhecemos como ressonância magnética. Desde 1909, entretanto, já fazia experiências com registros fotográficos da chamada aura humana, que ele chamava de perianto. 30 anos antes, Padre Landau descobria o que hoje é conhecido como efeito Kirlian. Biofísica eletromagnética hoje já é usada em destaque inicialmente pela medicina através da ressonância magnética, do exame para diagnóstico, mas já está sendo usado mundialmente para terapia. A radioatividade do corpo humano, como a eletricidade, pode ser transmitida através de um fio metálico e impressionar uma chapa na estação receptora. Na Igreja do Rosário, o Padre Landau de Moura terminaria seus dias como Monsenhor. Levava uma vida simples e era muito estimado pelos paroquianos e pelos intelectuais da cidade. Ele é muito desprendido, assim, negócio de dinheiro, tudo. Dava um dinheiro para ele, botava no livro, esticava lá, sei lá, e dava para os pobres, não tinha nada, estava sempre na pindaíba, como se diz. Não há confirmação oficial de que o Padre Landau tenha sofrido perseguição da igreja. Eu não tenho nenhum documento visto, se existe, não sei, onde algum bispo, ele trabalhou em várias dioceses, no Rio Grande do Sul e São Paulo, mas eu não encontrei nenhum documento que dissesse que algum bispo lhe fizesse reservas ou restrições. O que faltaria, talvez, naquela época, é que os bispos mais decididamente o defendessem. Vítima de uma tuberculose, o Padre Landau de Moura faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa a 30 de junho de 1928. Ele foi nomeado, como se chama hoje, é o arcediago na Catedral de Porto Alegre. Arcediago significa o principal dos diáconos, arcediago. Aquele que era o principal, o chefe dos diáconos, dos cônegos, do cabido, etc. Né? Era uma dignidade muito grande naquele tempo, arcediago. Portanto, ele continuou sempre a ter assim, muito considerado. E os que comentam hoje a vida dele acentuam como ele foi realmente fiel, dedicado. Nos anos 70, pesquisadores e técnicos encontraram centenas de documentos deixados pelo Padre Landau. Misturados a estudos sobre física, eletrônica, fisiologia, botânica e filosofia, alguns desenhos indicavam a construção de aparelhos precursores da televisão e do controle remoto. Não tem como negar que tudo que ocorreu depois pegou essas ideias. Essas ideias estavam já pipocando nos meios científicos, todo mundo queria fazer isso aí, mas e o padre foi pioneiro. Ele era um gênio de talentos incríveis, de entrar em abertura de estradas. Isto mesmo quando ele depois estava aí mais quietinho, cuidando da pastoral, parte religiosa, e fez isso com muito êxito, mas ele nunca conseguiu abafar dentro de si estas sensibilidades todas, né? Todos os que vieram depois se basearam em alguma coisa dele. Inclusive a transmissão por fibra ótica, por luz, né? A coisa que ele tinha um transmissor também, de fibra ótica não, mas de luz. Ele era genial, mas também assim, quase universal. Hoje são campos especializados, mas ele tinha as intuições impressionantes. Tenho a consoladora esperança de que em breve minha obra científica brilhará como o sol do meio-dia e outros inventores mais afortunados do que eu irão descobrindo os meus próprios inventos. O que desejo é que o fruto dos meus estudos se traduza em proveito da glória da minha pátria brasileira e em holocausto a Deus Supremo que me inspirou e iluminou.